Fala aí, pessoal, de volta com as últimas notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa nesta tarde/noite de quarta-feira. O time segue a preparação intensa para o jogo da próxima sexta, depois de amanhã contra o Internacional no Beira-Rio, com muitos problemas, como nós já sabemos. Eu vou trazer atualizações aqui neste vídeo em relação ao zagueiro Ignácio. Hoje pela manhã, a gente já falou que ele seria ausência do jogo, ou seja, mais um desfalque dos tantos que o Mano já tem para esse confronto, e o Ignácio é problema. Por quê? A situação é grave ou não? O que vai acontecer agora? Enfim, vou trazer alguns detalhes aqui para vocês, além de falar sobre esse provável substituto do Ignácio e uma outra polêmica envolvendo o atacante John Kennedy. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não está inscrito, se você puder dar essa força, dar essa moral, é sempre muito bem-vindo. Ative as notificações também, porque aí toda vez que tiver notícia do Fluminense, toda vez que tiver vídeo novo com conteúdo aqui no canal, você vai poder conferir. Fechado? Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Bom, vamos começar falando sobre o Ignácio, né? Que é um jogador que está gerando uma preocupação, porque ele chegou com uma certa expectativa de que poderia ser o titular ao lado do Thiago Silva, formar essa dupla titular de zaga do Fluminense, mas as lesões estão o impedindo. A lesão, na verdade, né? O que agora o Ignácio tem é uma consequência da lesão que ele sofreu. Ele passou por uma artroscopia, um procedimento igual ao Diogo Barbosa, similar ao do Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa voltou bem, não teve problema nenhum depois, mas com o Ignácio não é a mesma coisa. Ele fez a estreia dele contra o Vasco, que foi na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogou ali 90 minutos contra o Vasco como titular, e demorou um pouquinho a estrear, a gente estava até, né, na época cobrava, porque o Mano não coloca, porque não dá uma chance, porque não dá uma oportunidade. Contra o Vasco ele foi titular. Passou uma impressão positiva. Aí depois teve o jogo contra o Corinthians e ele acaba saindo lesionado naquele jogo contra o Corinthians. Ele volta, entra em campo novamente contra o Atlético Paranaense e chegou a entrar em campo contra o Vitória, mas durante poucos minutos, voltando dessa lesão. E aí o que aconteceu com o Ignácio? Mais cedo o jornalista Caio Blois trouxe algumas informações, dando conta de que o joelho do Ignácio voltou a inchar. Né? Lembrando que ele foi retirado da partida contra o Grêmio por precaução, justamente porque apresentou essas dores. Então ele não foi para aquele jogo e voltou a fazer tratamento no CT Carlos Chachilo. O que ele está fazendo agora é um reforço muscular na academia. Ele não está treinando no campo, está fazendo um reforço muscular, além de outros trabalhos, para reduzir esse inchaço, para eliminar a dor, e com isso depois ele vai ter condições de voltar a treinar normalmente com o grupo. Quando isso vai acontecer, ainda não dá para precisar. O Fluminense vai enfrentar o Internacional e depois a gente vai ter a data FIFA. Então vai ser o período suficiente, em tese, para a recuperação do jogador. A gente vai ter toda a semana inteira, na semana que vem, para recuperação, para treinos. E aí a gente vai ter uma ideia melhor do quadro do Ignácio. Isso vai evoluir rapidamente ou não. Não tem como traçar uma previsão exata para vocês. A princípio, não é algo que vá o tirar por muito tempo. É uma reação, de certa forma, até normal. Depois que você passa por esse procedimento que ele passou, você vai sentir ali algumas dores, é natural, e em alguns casos o local acaba apresentando esse tipo de inchaço. Então ele vai novamente fazer um trabalho de reforço muscular para recuperar isso e depois, aos poucos, iniciar novamente essa transição. Infelizmente, é um jogador que é jovem ainda, mas não está conseguindo ter sequência. Faz falta nesse momento, porque o Mano vai para esse jogo contra o Inter com muitos desfalques e tendo que escolher entre Manuel e Antônio Carlos. São as opções que ele tem. O Manuel, inclusive, também nessa mesma reportagem do Caio Blois, ele informou que na partida contra o Vitória, ele chegou a chorar no vestiário após o erro que ele cometeu. E na época, um dia ou 2 dias depois do jogo, eu recebi informação de que realmente ele tinha ficado muito abatido. Isso é muito do Manuel também, porque é um jogador que se cobra muito. É um jogador que se dedica muito e quando erra, normalmente ele se sente assim. Mas não tinha informação de que ele tinha chorado no vestiário. Então foi um momento muito difícil para ele ali, né? Em que ele sabe que aquele erro custou um resultado que era importante para o time, contra o adversário direto. Enfim, tem um peso diferente. Ainda mais para ele, que está voltando, depois de tudo que ele passou por doping, voltou a ter chance, voltou a ter uma sequência. Então passa muita coisa pela cabeça dos jogadores, sabe que fez besteira, foi um erro que custou pontos, enfim.
e é natural que se sinta dessa forma também. Aí resta agora ao técnico Mano Menezes escolher entre o Manuel, que vem dessa partida em que ele cometeu esse erro muito grave, ele não jogou na última rodada contra o Grêmio porque o Thiago Silva voltou, ou o Antônio Carlos, né? E o Antônio Carlos já não joga há muito tempo. Desde aquele jogo contra o Atlético Goianiense, ele não apareceu mais, foi para o fim da fila totalmente. Então são essas duas opções que o Mano tem. Acho natural que ele escolha o Manuel e tomara que ele consiga se recuperar, se for o caso, para fazer uma boa partida ali ao lado do Thiago Santos. É o que tem, gente. Tá complicado, não tá fácil armar esse time para jogar contra o Inter. O Mano tá fazendo isso dentro das possibilidades, tentar montar uma equipe que seja capaz de competir diante do rival lá no estádio Beira-Rio. Mas, enfim, essa é a situação do Ignacio. Vamos esperar os próximos dias para ver a evolução do quadro dele. Vamos lá, pessoal. O atacante John Kennedy acabou se envolvendo em mais uma polêmica, né? Numa entrevista que foi publicada pela TV Record, né? No programa do Tino Júnior. Inclusive, vou colocar aqui na tela, que ele compartilhou nas redes sociais. E como o alcance é muito grande, evidentemente, isso se espalhou rapidamente e viralizou. É uma entrevista de um torcedor do Fluminense, o Léo Rabelo. Inclusive, ele tinha entrado na época, há uns dias atrás, em contato com a equipe do Jornada, durante até uma transmissão pós-jogo, informando isso, que ele tinha. O que aconteceu? Resumindo aqui a história para vocês. Ele estava de carro e um carro colidiu na traseira dele. Ele saiu para ver a situação, foi ver, o carro arrancou, saiu do local sem prestar nenhuma ajuda ali, sem ver os danos, o que poderia ter acontecido. O carro arrancou, ele foi atrás, tirou uma foto da placa. E aí, através da placa, foi identificado que o carro pertence ao atacante John Kennedy do Fluminense. Né, eu vou até colocar o trecho do vídeo aí dele, depois eu complemento com as informações, porque aqui ele mesmo explica toda a situação. Né, pelo nosso código de trânsito. E, de repente, colidiu na traseira do meu carro, do lado esquerdo. E eu saí do carro para verificar. Quando eu fui olhar, o carro saiu em alta velocidade, disparou sentido né, pelo nosso código de trânsito. E, de repente, colidiu na traseira do meu carro, do lado esquerdo. E eu saí do carro para verificar. Quando eu fui olhar, o carro saiu em alta velocidade, disparou sentido a Leopoldo Bulhões ali, pelo Manguinhos, na Mandela, e eu continuei indo atrás dele. Cheguei próximo, meu irmão conseguiu fotografar a placa e quando acabou aquele trânsito, né, o carro saiu disparado, não dava para acompanhar. Era uma BMW 320 e na subida da linha amarela foi quando eu o perdi de vista. E aí não era para se tornar público essa situação toda, né? Sou tricolor, sócio do clube. Tentei de algumas formas pelas redes sociais, tanto do JK quanto do Fluminense, e não tive sucesso. Então essa é a situação, né? Explicada pelo Léo Rabelo, que é torcedor do Fluminense e é sócio do clube. Ele tentou de todas as formas, eu falei com ele aqui, inclusive agora há pouco, ele tentou de todas as formas localizar o John Kennedy, falar com alguém da família, do staff, falar com o Fluminense, ninguém deu retorno. Obviamente ele queria apenas que os danos que ele sofreu no carro fossem ressarcidos. E a gente sabe que qualquer ser humano que está nessa situação, eu, por exemplo, passei por isso recentemente. Você está andando ali, vem alguém embaixo do teu carro, a primeira coisa que você faz é descer e ver o que aconteceu, e vai conversar, e obviamente vai exigir que a pessoa responsável arque com os prejuízos, né? Arque com os custos de um conserto. Então isso é natural, foi o que ele fez, ele não teve assistência e por isso resolveu tornar o caso público. Inclusive falei com ele aqui há pouco, e ele mandou esse vídeo aqui até para esclarecer alguns pontos, e dizer se depois né, que a situação viralizou, após essa entrevista da Record, se alguém ligado ao John Kennedy entrou em contato com ele para resolver ou não a questão. Enfim, ele explicou aqui nesse vídeo enviado aqui para mim pro WhatsApp. Boa tarde, Vitor. Tudo bom, irmão? Então, dia seguinte, fiz contato com algumas pessoas. Surpreendentemente, recebi a informação que o cara era do John Kennedy, né, de uma das empresas dele, limitada. Fiz contato pela rede social dele, pela do nosso clube, do Fluminense. Ninguém respondeu nada.
Outras pessoas tentaram intermediar pessoalmente, e a informação que eu tive que o clube não iria se meter. E o John Kennedy estava com a consciência leve, que ele não tinha colidido em nenhum carro, que o carro dele estava intacto. E pediu filmagens. Bem, a foto eu tinha, cheguei a enviar. Tenho áudios de pessoas que estavam conversando com ele, mas que não foi solucionado. Mediante isso tudo, algumas páginas entraram em contato comigo há 15 dias atrás, foram divulgados, mas não repercutiu como hoje, né? E eu tive que fazer isso tudo, inclusive eu tive que fazer um boletim de ocorrências na delegacia, porque eu preciso das câmeras e teria que solicitar, só a polícia consegue isso. Então é basicamente isso, né? Eu entrei com esse boletim, que aí o delegado vai solicitar as imagens, que foi solicitado hoje, muito bom, e agora nós vamos confrontar isso aí, né? Assim que as imagens aparecerem, eu divulgo para você também, tá? E aí vai ver a hora da colisão, que eu saí do carro, que o carro saiu e se evadiu, tá bom, irmão? Qualquer dúvida eu tô aqui para esclarecer. Grande abraço a todos, saudações tricolores. Valeu, Léo. Obrigado aí pela atenção, me atendeu aqui rapidamente, falou sobre a situação. Enfim, é um caso que está sendo tratado. Entrei em contato com o departamento de futebol do Fluminense e a gente tem que fazer as coisas com muita responsabilidade, tá, pessoal? Porque, vamos lá, o Léo, ele identificou a placa do carro. Ele não viu quem estava conduzindo o veículo. Porque lá em 2022, o John Kennedy teve um caso em que um carro dele foi apreendido em Itaboraí, contendo 10 gramas ou 2 tabletes de maconha. Foi apreendido pela polícia o carro. Só que o carro estava no nome dele, mas ele não estava no local. Ele não estava dirigindo o veículo, né? E depois ele teve que prestar esclarecimentos. Então, como sempre, a gente fazendo a coisa da forma mais responsável possível e tentando ouvir os dois lados. Entrei em contato com o departamento de futebol do Fluminense, que disse que, como se trata de um caso particular do jogador, de um problema particular do jogador, a assessoria de imprensa do atleta é que iria falar sobre a situação, não o Fluminense. Então eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do John Kennedy e eles me informaram que até o momento não há um pronunciamento, não há um posicionamento, porque eles ainda estão vendo com o staff do jogador, com as pessoas mais próximas ao jogador, se e como eles vão se pronunciar sobre o assunto. Tá? Repito, essa entrevista foi ao ar na TV Record, que é uma TV aberta, de largo alcance, de um programa que também tem muita audiência, do Tino Júnior, que tem muita influência nas redes sociais. Então o caso viralizou e a gente, evidentemente, como sempre faço aqui no canal do Lessa, a gente vai atrás para descobrir a verdade dos fatos, os detalhes e ouvir aqui os dois lados. Então é isso que eu estou fazendo, né? Abrir espaço para o Léo Rabelo, que é o torcedor do Fluminense que acabou levando prejuízo nessa situação, e agora estou em contato com o staff do John Kennedy para ver se ele vai se posicionar ou não, se ele vai resolver o problema, se ele vai falar com o torcedor. Então, só para deixar aqui a coisa bem esclarecida e bem amarrada para vocês, né? Então, quando tiver um posicionamento do John Kennedy, enfim, ou através da assessoria de imprensa dele, a gente vai trazer aqui, como eu sempre faço com vocês. Infelizmente, desde o ano passado, o John Kennedy ele passa um ano de 2024 extremamente decepcionante, porque no ano passado a gente teve uma expectativa de que ele poderia se recuperar após o título da Libertadores, aquele gol histórico, enfim, que ele poderia de alguma forma colocar a cabeça no lugar, mas a verdade é que mesmo naquele período onde tudo estava dando certo, né, não necessariamente o John Kennedy estava fazendo absolutamente tudo certo. Então esse ano já teve o caso de disciplina lá no quarto do hotel, na concentração, outras situações, algumas que não vêm à tona, algumas que a gente não consegue confirmar. A gente está vendo um jogador que tem pouquíssimas oportunidades do time, depois de muito tempo foi ter uma chance contra o Grêmio por causa da confusão entre Mano e Marcelo, porque senão ele não teria entrado naquele jogo contra o Grêmio. Então é uma questão, obviamente, comportamental, é uma questão talvez física, não é técnica, porque ele é um jogador que tem muito potencial, todo mundo sabe disso, mas eu sempre falei que com o Mano Menezes as coisas iriam funcionar de forma diferente. Mas o John Kennedy não foi afastado, ele está treinando com o grupo, está treinando com o elenco, mas não tem oportunidade, porque provavelmente não está mostrando no dia a dia rendimento para isso. E é claro que situações extra-campo
pelo histórico que a gente sabe que ele tem, de fatos confirmados, não é achismo, a gente sabe que isso impacta diretamente no que ele é hoje como jogador de futebol, como atleta de futebol. Já cansei de falar aqui, né? Sempre dependeu apenas dele. Ele colocar a cabeça no lugar, dele entender o que ele quer para a vida dele, se ele quer ter o futebol como prioridade da vida dele ou não. Não é só para esse caso é apenas mais um de tantos outros que ele teve. Mas enquanto ele não definir que o futebol é a prioridade para a vida dele, infelizmente a gente vai continuar vendo um jovem com muito potencial que não consegue entregar nem perto disso dentro de campo e que fora de campo provavelmente, infelizmente, vai continuar cometendo erros e a gente sabe onde isso no futuro isso pode levar. Beleza, pessoal? É isso. Deixa aqui seu comentário, se inscreva aqui no canal. Depois a gente volta, assim que tivermos mais novidades, mais informações, a gente volta atualizando tudo para vocês. Um abraço.